Salve pessoal, firmeza no bonde, Roger Beat Diesels aqui na área, coletivo Sarau Comics Edition, falando diretamente aí da ocupação Ouvidor 63. Hoje estamos aqui com Ludwig Henriques Havster, espero que eu tenha acertado aí. Esse meu nome é meio complicado. Mas o convívio creio que vai facilitar para pronunciar melhor. Ludwig é natural do Chile, é amante aí dos estudos da filosofia, da literatura, está passando aqui uma temporada conosco aqui na Ocupação Ouvidor 63 e aproveitei para poder fazer uma entrevista, conhecer um pouquinho mais aí da vida e trajetória dele. Para começar já, Lud, conte para nós aí um pouco da sua trajetória, como é que tem sido aqui conhecer a Ouvidor 63? Bom, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada também para todas as pessoas que vão assistir esse vídeo. Saudações. Bom, meu nome é Ludwig, eu estou aqui na Ouvidor já desde o mês de março, né? Na verdade, eu vim por causa de um trabalho de uma tradução de um livro de uma pessoa importante dentro do âmbito da política na América do Sul, que neste caso é a ex-presidenta da Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Então, a minha vinda para São Paulo, morava antes no Rio Grande do Sul, a minha vinda para São Paulo era justamente para fazer, para concretizar esse projeto, junto com a editora, inclusive a editora Boitempo já tinha se interessado. Aí começou, a partir do dia 18, começou o estado de calamidade pública por causa da pandemia, então ficou meio para trás os projetos. Justo nesses tempos eu sofri uma agressão na rua, não sei se acho que você ficou sabendo, fiquei internado e tal. Fiquei sabendo, lamentável. E aí eu tive a oportunidade de vir para o Ouvidor 63 por causa de uma pessoa amiga que eu conheço aqui e que me falou assim, porque você não vem para cá, eu converso com o pessoal para você ser acolhido, passar pelo menos o tempo depois da cirurgia. Aí eu estive praticamente 2, 3 meses de molho, fazendo algumas pequenas atividades, até que chegou um ponto que hoje, já mais restabelecido, decidi compartilhar um pouco dos meus conhecimentos com o pessoal que está na Ocupa, né? Que hoje é um centro cultural. Esse compartilhamento de conhecimentos, principalmente no que na área de literatura, de filosofia, é justamente para que as pessoas que estão ocupando, que em sua maioria são jovens, adolescentes inclusive, tenham uma formação mais sólida, uma estrutura melhor de conhecimento, uma lógica na qual eles possam se fundamentar do porquê eles estão aqui, que não é apenas uma questão de arte e cultura, senão também o direito à terra, né, que é uma das grandes discussões que existe aqui no Brasil, que não é de hoje, aliás, né? E hoje, agora, neste momento, bom, estou com um projeto, que inclusive você está participando, que é o projeto da biblioteca, né, da qual mais adiante eu quero falar um pouco mais detalhadamente, né? E a minha trajetória dentro do que é a filosofia e a literatura começou quando eu estudava justamente língua portuguesa. Para quê? Para ser professor de espanhol em colégios públicos e particulares, principalmente aqui na cidade de São Paulo, que Sim. é a cidade onde tenho mais anos, mais tempo eu tenho morado aqui, né? Sim. A partir de aí eu fui acrescentando de uma forma autodidata todos os meus estudos de filosofia e hoje já estou inclusive comprometido com um grupo que se chama Escola de Colonial, que hoje está muito em voga aqui no Brasil também, que está tratando sobre a questão da descolonização, a questão do patriarcado, a questão do racismo, que são temas hoje muito em voga, as pessoas estão muito atentas a esses temas, principalmente pela violência que tem se exercido desde o Estado, Sim. tanto aqui no Brasil, nos Estados Unidos também, e em todos os países da América Latina temos praticamente a mesma problemática. Né? Complicadíssimo isso. Sim. Sim, logo teremos mais oportunidade de poder falar um pouco mais, né, dessas, até mesmo pensar em um vídeo, você que está nos assistindo, que se assuntos desse tipo, sobre a questão da política, sobre
toda essa estrutura, né, que nós temos aqui patriarcal, deixa aí nos comentários, tá bom? E aproveitando aqui ainda a oportunidade, como é que tem sido aí o convívio literário, principalmente com os moradores aqui da ocupação? Como é que eles têm sido essas abordagens, essa relação da literatura e moradores da ocupação Ouvidor 63? Olha, é uma boa pergunta, porque quando eu comecei a pensar a possibilidade de compartilhar, como eu falei antes, compartilhar meus conhecimentos, que esse conhecimento seja para todos, aliás, todo conhecimento deve sim ser compartilhado. Primeiro eu me encontrei com um empecilho que são as diferenças culturais que existem aqui dentro, porque não tem somente brasileiros, tem argentinos, tem colombianos, mexicanos, tem pessoas da França, da Holanda, Sim. inclusive do Haiti, já passaram outras personalidades de outros países, de outros continentes, né? Então, cheguei a um ponto que aquilo que para mim parecia ser empecilho, hoje já não é mais, porque as pessoas da ouvidor já perceberam que realmente o meu compromisso com a literatura, e especialmente com a literatura filosófica, vai muito mais além do conhecimento sobre a história da filosofia, ou a história do pensamento humano, vai justamente focado na questão do convívio. Toda convivência humana ela é filosófica, porque se trata de coisas que são cotidianas. A vida, a morte, o amor, Deus, a violência, a própria questão do racismo, o sexismo, o patriarcado e todos esses temas em voga, eles fazem parte do dia a dia. E na medida em que eu fui me entrosando com os moradores, e na medida em que eu estou participando de reuniões, de assembleias gerais que se fazem aqui dentro, eu tenho sido sempre implicado no tema que essas pessoas que estão aqui, que estão acabando de descobrir o mundo, inclusive assim, muitas pessoas estão descobrindo o que significa democracia, o que significa feminismo, o que é realmente a luta política, a militância, o ativismo. Inclusive eu sei que é uma das pessoas que milita também nessa linha de raciocínio, para que as pessoas sejam cada vez melhores, ou seja, há um crescimento intelectual, de fato, logo, todavia, há um crescimento espiritual. E hoje, até a data de hoje, tem sido muito boa a interação com os moradores de aqui. E tanto que, por exemplo, a partir de amanhã, eu já vou começar com as oficinas literárias, a partir das 3 horas da tarde, entre as 3 e as 5 da tarde, já vou começar com uma oficina literária, cuja finalidade é criar um projeto na qual o ouvidor tenha um logotipo de editora, coisa que futuramente possam ser publicados escritos, contos. Tem pessoas que descobri aqui dentro que escrevem muito bem, inclusive pessoas não lusas, não falam português, mas que morando aqui no Brasil começaram a se interessar pela semântica portuguesa, pela gramática, pelas palavras, vocabulário, expressividade, etc. e tal, e escrevem muito bem. Então, antes que essas pessoas descarrilem, por falar assim, é bom que aconteça aquilo que às vezes lá fora não acontece, que é justamente perceber essa população com aptidões literárias e trazê-las à baila dentro de um projeto na qual elas já se sintam incluídas, né? A questão filosófica, na medida em que as oficinas literárias vão avançando no seu teor, ela vai avançando também no compromisso de conhecer a filosofia a partir da situação em que essas pessoas estão aqui dentro. Conhecendo a literatura brasileira e universal, elas também vão começar a entender que coisas que já foram escritas, inclusive há séculos, ainda acontecem com elas mesmas durante o convívio com as pessoas, né? Então, que são coisas humanas que já vêm, inclusive, digamos assim, de milhares de anos, e que ainda hoje existem. E elas, se espelhando nisso, elas possam compreender
o porquê que elas estão vivendo isso. Inclusive dentro do âmbito político, por que eu luto pela terra? Porque aqui a luta não é pela propriedade privada, senão por um pedaço de chão onde morar de forma digna, saudável e com que suas aptidões, que as aptidões dessas pessoas sejam vistas, que sejam vitais para a própria sobrevivência dessas pessoas. Sim, importante. E você que está assistindo esse vídeo, né? Essas vivências que o Ludwig tem comentado aqui, ela por enquanto está restrita só aos moradores aqui da ocupação. Temos seguido todas as medidas aí de segurança, né, conforme o Ministério da Saúde. Mas assim que estiver aberto ao público, você está convidado a poder ter conosco essa vivência, interagir nesse contexto aí da universidade, né, que a literatura nos proporciona. E aproveitando algo que você comentou agora há pouco, essa relação, assim, pelo esse seu convívio, essa sua percepção aqui já na nossa nação, aqui o Brasil, como é que você tem visto essa questão do Estado e a cultura popular, né? Sabendo que a educação brasileira ela está num dos rankings, assim, não é uma das melhores, né, no mundo, está no ranking bem lá embaixo. E como é que você tem visto essa percepção, né, o Estado e a cultura e a educação popular aqui no Brasil? Sim, para responder essa pergunta, a gente tem que começar primeiro a se perguntar o que é cultura, né? Porque o que nós conhecemos como cultura, muitas vezes, são aquelas coisas que nos foram impostas, inclusive desde criança. Por exemplo, dizemos cultura erudita. Nada contra os grandes eruditos, só que acabou se fechando nisso, ou seja, o cara toca Beethoven, Mozart, isso é cultura. O que uma pessoa faz, por exemplo, um grafite, uma pintura, um fanzine, que inclusive você faz, isso não é cultura. Isso, infelizmente, na relação Estado-cultura, ainda existe. Por quê? Porque existe a anulação de certas epistemologias, ou seja, de certos conhecimentos populares, conhecimentos de pessoas negras, conhecimentos indígenas, conhecimentos de pessoas da periferia, conhecimentos das pessoas que moram nas áreas rurais, onde eu já fui testemunho, inclusive eu estive em 2000, lá nos movimentos sem terra, lá no interior da Bahia, e aí eu percebi pela primeira vez como que é a realidade brasileira. Quando você está nesses lugares, aí você conhece a realidade brasileira. O Estado, infelizmente, mesmo durante os 12, 13 anos do Partido dos Trabalhadores, eles também não atinaram em focar um pouco que a cultura popular, o que nós chamamos de popular, ou seja, que é do povo no geral, do povo que conforma uma nação, ela não foi vista como algo que deve ser tomado em conta e desenvolvido. Então, a educação entra nesse âmbito, ou entrou nesse âmbito sem perceber que o que deveria ter mudado, na verdade, são as bases curriculares de educação, que são as mesmas de faz 100, 150, 200 anos. Na área da cultura acontece exatamente o mesmo. Outra coisa, na área de cultura, às vezes se faz uma discriminação muito pesada entre uma pessoa que já é famosa, não vou citar nomes aqui porque não vale a pena, mas uma pessoa que já é famosa, já é celebridade na música, na pintura, na escultura, e são sempre as mesmas pessoas que aparecem nos editais de cultura que receberam, sei lá, 100 mil reais, 1 milhão, meio milhão, sei lá o quanto, são as mesmas pessoas. Aí vem a pergunta, onde estão o resto das pessoas, onde estão essas outras pessoas que fazem outras manifestações culturais que não aquelas tradicionais que nós já conhecemos? Onde estão essas pessoas? Aqui é um exemplo claro disso. Aqui eu descobri pessoas que têm noções, sem ter estudado, por autodidatismo, por falar assim, elas têm conhecimentos que muitas vezes nas escolas, nos colégios, ou mesmo nas faculdades, não tem.
E aqui a gente aprende, eu tenho aprendido muitas coisas nesses 6 meses que estou aqui, né? Então, porque também aqui a gente começa a descobrir esse outro lado, que esse tal dito de cultura, que está ali fora, que parece que é a única verdade, e se mostra como verdade absoluta. Aí você descobre que há outras coisas que são tão ou quão importantes quanto essas. Não é por desmerecimento, mas existe outras manifestações, outras formas, outros pontos de vista de ver o real e a realidade, né? Então, eu acho que existe um grande descaso e acredito eu que se não é a população que faz o trabalho, que arregaça as mangas e vai à luta, o Estado não vai chegar nas portas, bater e perguntar: oh, você, qual é a sua contribuição para a cultura de uma nação? Então, isso me parece que é uma questão muito importante, perceber onde que está essa fenda, essa brecha na qual se separa aquilo que é cultura, segundo a tradição do sistema mundo, e qual é a outra parte dessa moeda, que é a cultura dos povos, a cultura que não se faz, que não se vê, inclusive, né? Sim. Então, eu acredito que deva melhorar muito nisso. Infelizmente, estamos numa época não muito boa para discutir sobre essas coisas, porque se já temos problemas em questões pontuais como saúde e educação, cultura, então, não tem muito o que falar. Um dos seus projetos que eu tive a oportunidade de conhecer, que é a Escola Aberta de Filosofia, pelo que eu percebi, ele tem essa proposta, né, de tirar aquela visão da filosofia do pedestal, né, só para um setor exclusivo da sociedade e ser dialogado de forma aberta, né? É isso mesmo que eu compreendi? Sim. Esse projeto da Escola Aberta de Filosofia nasceu na cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul, uma cidade que fica a 100 quilômetros de Porto Alegre. E eu comecei com essa ideia, não tinha nada. Graças a um grande amigo que eu conheço até hoje, ele foi a primeira pessoa que me impulsionou aquilo, porque ela justamente viu isso mesmo que você viu, que a minha forma de fazer filosofia está fora do âmbito acadêmico. Não que isso signifique a anulação do ensinamento filosófico dentro das academias, sino que ela já vê a filosofia de uma forma que é contemplativa, ou seja, que é para todos, que qualquer pessoa, mesmo com a mínima noção do que é filosofia, ela possa pelo menos parar para refletir sobre a própria existência dela em relação à sociedade em que ela vive, né? E não é atacando as grandes academias que a gente vai querer fazer, digamos assim, uma revolução filosófica, senão é incorporando certas técnicas da filosofia acadêmica para justamente torná-la popular, ou seja, que todas as pessoas tenham esse conhecimento filosófico, ou tenham, ou pelo menos conheçam certas bases por onde elas podem começar desde o autodidatismo, para falar assim, comecem elas a partir daí a descobrir que elas mesmas, as pessoas, são a filosofia em carne viva, diferente do que se faz da academia. Outra coisa, por exemplo, hoje já vemos muito pelas redes sociais como estão surgindo páginas e assuntos em relação à própria educação, à filosofia, à história, já começando desde um outro enfoque, ou seja, não aquela coisa, a filosofia nasceu na Grécia. Não, a filosofia não nasceu na Grécia, e não sou eu que estou falando. O próprio Platão já diz que a filosofia não é grega, ela é egípcia. Então, a gente já tem hoje, nos dias de hoje, nós já temos a tarefa de remontarmos a épocas anteriores para descobrir certas contradições atuais, certas disfuncionalidades atuais dentro da própria academia ou dentro do que é o sistema mundo lá fora, o sistema, no geral, o sistema capitalista. Começar a descobrir-se um mesmo como
pessoa capaz de decidir, de tomar determinações, de não ser interpretado pelo outro, de não ser servil aos costumes da propaganda, do comércio, da televisão, etc. E tal, né? Então, que a própria pessoa descubra que ela pode também fazer filosofia, né? A partir da situação, tanto geopolítica e aquele in locus, como se fala em latino, ou seja, desde o lugar que ela está. Hoje eu faço a filosofia desde o Centro Cultural Ouvidor 63, porque ele é também parte de uma realidade que me pertence, não como exclusão, não como marginalidade, não como algo que está fora do contexto, senão como que algo que deve sim ser incorporado e passado para frente, compartilhado com a sociedade, para que a sociedade veja que há outras formas de ver e pensar o mundo, né? Então, a Escola Aberta de Filosofia é justamente a caixinha que abre e fecha, é justamente onde entram e saem ideias, né? Eu aproveito aqui nesse vídeo deixar um grande abraço e saudações para os meus amigos lá de Lajeado, do Rio Grande do Sul, Nicolas, grande amigaço, Lucas, tem um pessoal lá que estava comigo que é do grupo de estudos budista Bodhisattva, muito interessante, pessoal que trabalha muito nessa linha também da cultura, do comprometimento e da dignidade humana, que hoje em dia a palavra dignidade está muito... Sim, então trazer de volta a dignidade humana para que a pessoa volte a ser humano, ou seja, nós sermos, não o ser de quem domina, senão o ser da libertação. Sim. Pessoal, vocês estão vendo o som ambiente aqui, é porque nós estamos na ocupação, né? E nesse período agora aí de fechado para o público, o pessoal está aproveitando para fazer umas reformas, está arrumando ali o espaço do teatro. Estamos aqui nesse espaço aqui do Skate Point, né? Sentado aqui na marcenaria. Então, não se assuste aí com os sons em volta, os ruídos, tá bom? Que o pessoal tá ativo aqui, beleza? Sim, eu acho que somente para é muito bom isso, porque o que ele está fazendo é justamente o que eu sempre defendi, a comunicação popular, não aos grupos de mídia. Comunicação popular é isso aí, onde nós estamos, é onde as coisas estão acontecendo. Sim, e é aqui e agora, não é que é uma coisa platônica, não, é uma coisa que está acontecendo. Aqui tem uma brincadoteca que também começou agora esses tempos, né? E toda essa movimentação do pessoal é justamente para que o Centro Cultural cresça e quando acabar essa pandemia as pessoas possam ter acesso a conhecer o espaço e a perceber que realmente aqui se estão fazendo coisas, né? Sim, exatamente. Estamos chegando ao finalzinho da nossa entrevista aqui com o Ludwig. E caso você tenha mais algo para comentar, queira conhecer ele aí, deixa aí nos comentários. Esse vídeo será postado tanto no canal do Roger Beat Diesels lá no YouTube e também no canal da Escola Aberta de Filosofia e no meu canal de YouTube, que é a Bia Yala. Aliás, eu queria fazer um pequeno complemento. A Bia Yala era o nome com que era conhecido o território das Américas, antes do descobrimento, antes da vinda de Cristóvão Colombo. Os povos originários, inclusive aqui que era denominado de Pindorama, já tinha conhecimento que todo o território americano, o que nós chamamos de América hoje, se chamava Abya Yala, daí o nome do canal, Abya Yala. Tinha dúvida referente ao porquê desse nome, né? E foi bom ter complementado, que eu ia acabar esquecendo de perguntar. Algumas considerações finais para o pessoal que está assistindo, alguma mensagem, fica à vontade. Obrigado. É com você, hein? Bom, pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de vocês que estão assistindo esse vídeo, esse aqui é um centro cultural que tem 130 pessoas, tem 20 crianças, tem cachorros, gatos, etc. Tudo aqui está ainda no recomeço.
Então, precisamos de uma pequena colaboração de vocês, né? Precisamos de computadores, impressoras, brinquedos para as crianças, que aqui tem a brinquedoteca, livros para crianças, livros de desenhos para crianças. No segundo andar, que é onde eu estou realizando o projeto da biblioteca, da Ocupa Ouvidor 63, também precisamos de mais livros, principalmente de literatura, né? E tudo isso aí vai ser revertido em vídeos que a gente vai postando com o passar do tempo para que vocês vão vendo ou vão assistindo o desenvolvimento desse processo. De antemão, muito obrigado. Achei para todos nós, para vocês também, que passem um bom resto de final de ano, mesmo com tudo isso que está acontecendo aqui no país, mas com a esperança de que as coisas vão retomar novamente o rumo que deveria estar tomando nesse momento, né? Bem-vindo ao novo normal, pessoal, mas não desanima, certo? Já aproveitar toda essa qualidade, essa cultura, né? Eles podem cortar nossos braços, podem nos proibir de diversas coisas, nos privar de diversos afazeres, mas uma coisa que eles nunca vão conseguir tirar, ó, é a nossa cultura, o nosso conhecimento. Então, se arme nisso e fique conosco aí. Sempre tem novidade nos nossos canais. Agradeço a atenção, Lud. Opa, muito obrigado, você também. Está sempre bem-vindo aí no espaço. E Roger Beat Jesus, coletivo Sarau Comics. E é nóis. Pô, pô, pô.